Participar da palavra do Senhor. Sem mais demoras, convido você a ficar de pé com a sua Bíblia em mãos. Por favor, abrir em Êxodo. O segundo livro da sua Bíblia, Êxodo. Nós vamos falar hoje no tema da misericórdia. Já estivemos falando sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Falamos sobre a misericórdia por aliança, por justiça, por anseio, por promessa. E hoje nós vamos falar da misericórdia por condicionamento. Você vai entender Êxodo 20, a partir do versículo 1. Êxodo 20, versículo 1. Para você entender, nós usamos uma versão da Bíblia, que é a Nova Almeida Atualizada. Se a tua estiver um pouquinho diferente, não se preocupe, mas você pode adquirir uma Bíblia na lojinha, nós temos algumas, Nova Almeida Atualizada, e você vai ter a mesma versão. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Temos o texto? Amém. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Oremos ao Senhor, curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Pai, desde já te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa para ouvir a tua voz. Fala conosco, ministra o nosso coração, a nossa mente, todo o entendimento necessário para que possamos cumprir a tua vontade, para que não venhamos nos amoldar às coisas desse mundo, mas fazer tão somente o que agrada a ti. Ensina-nos nesta noite, assim nós te pedimos, desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que todos que creem digam amém. Então, nessa sequência de poderes tomar seu lugar, nessa sequência de reflexões sobre os modos de misericórdia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a misericórdia por condicionamento, que também pode ser chamada misericórdia por obediência. Esse condicionamento está intimamente ligado a uma regra, um parâmetro estabelecido para Deus aplicar em algumas circunstâncias a sua misericórdia. É fato que a misericórdia, você tem aprendido, é um favor como a graça, um favor que não merecemos. Misericórdia é o ato de alguém que tem uma autoridade para liberar, para dar, para cuidar, para ajudar, para favorecer alguém. Então, nós temos estudado sobre vários aspectos, momentos em que Deus operou a sua misericórdia de modos diferentes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse condicionamento, como Deus condiciona em muitas situações das nossas vidas, esse condicionamento atrelado a uma obediência aos seus mandamentos. Você está ciente que nós estamos aqui falando de uma justiça inigualável, não é a justiça dos homens. Por mais que alguns cumpram as determinações, acontece de sermos julgados pelos homens e sermos achados em falta. Mesmo que você não deva nada a ninguém, pode acontecer de você ser condenado, julgado, acusado injustamente, arbitrariamente. Temos relatos de pessoas que às vezes são comparadas com outras e acabam presas e tempos depois, se alguém agir em favor, vai liberar, porque prova a inocência, mas são casos e casos.
Nós não estamos aqui para falar desse tipo de caso, mas eu uso como exemplo porque é muito comum as pessoas estarem numa condição de inocentes, clamando pela misericórdia. E aí essa misericórdia é uma misericórdia humana, de homem para com outro homem. Mas, se nós pensarmos em Deus, nesse aspecto não há diferença. A misericórdia por condicionamento é um dos modos que Deus tem de praticar a sua misericórdia. Nós sabemos que numa questão de acordo ou de contrato firmado, não é? Um contrato conhecido como contrato legal, ele precisa ser bom para ambos os lados. Quando alguém faz um contrato, um acordo com alguém e se sente prejudicado, ele precisa buscar a justiça. E ali o juiz vai definir se o contrato foi bom para ambos os lados ou se houve algum tipo de abuso. Só que Deus, logicamente, entendemos, não pode ser igualado aos homens sob hipótese nenhuma. E ele tem toda a autoridade de fazer o que bem desejar. Porém, como nós estamos falando do Deus justo, de um Deus que tem no seu caráter, nos seus atributos divinos, a justiça, então ele vai proporcionar, aqui nesse contexto de Israel, e também se aplica à nossa vida, um acordo, porque Deus havia acabado de liberar esses homens e mulheres, crianças e anciãos que estão aqui na história, da escravidão do Egito. E eles precisam se organizar como uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que foi liberto para a glória de Deus. Então, Deus, debaixo de um acordo, de uma regra estabelecida previamente, Deus começa a trazer aqui os mandamentos. Dentre eles, um mandamento que vai definir a misericórdia de Deus, a promessa de uma misericórdia eficaz sobre não apenas aqueles que saíram do Egito, mas todos os seus sucessores. Veja como Deus está pensando em Israel como um todo. Nós devemos pensar na igreja como noiva a partir do momento que nós nos sentimos igreja e nos esforçamos para ser igreja. Se eu quero contar com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, com a benevolência de Deus, com a longanimidade de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser igreja. Eu preciso cumprir os mandamentos de Deus no que diz respeito a viver em comunhão, amar ao outro como eu amo a mim mesmo, o meu próximo. Veja que isso é uma tarefa um tanto quanto difícil. Por quê, pastor? É tão fácil amar as pessoas? Depende. Jesus diz que nós devemos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Só que nós vivemos tempos em que a população tem aprendido a não amar a si mesma, a não cuidar de si para a glória de Deus, mas cuidar de si para a sua própria glória. Isso tem causado um grande problema, porque nós não aprendemos assim a dar o amor devido às pessoas. Porque, primeiramente, estamos preocupados com a nossa vida. Quando alguém busca a fazer do seu corpo um motivo de glória para si, ele já se esqueceu completamente que nasceu para a glória de Deus. E ele vai ter dificuldade de amar o próximo, porque ele precisa amar a si mesmo. E se ele não se ama, cuidando dele para a glória de Deus, como ele vai poder dar aquilo que ele não tem? Não podemos dar amor se não entendemos o amor que recebemos de Deus, se não valorizamos isso. Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele cuida de Israel, de modo a ser um povo que, por todas as partes, vão representar, testemunhar a grandeza de Deus e a misericórdia. Nós temos falado aqui das ocasiões em que Israel saiu da presença de Deus e nem por isso Deus dizimou. Alguns foram mortos no deserto, alguns foram castigados pelas víboras, alguns foram ameaçados pelos inimigos, mas Israel está de pé, porque a misericórdia de Deus continua atrelada a esse condicionamento que nós vamos falar hoje, que é o condicionamento quanto à obediência. Aqui especificamente no Antigo Testamento, eu trouxe um exemplo para o Novo Testamento e um para o Antigo. Então nós vamos começar aqui pelo Antigo Testamento, quando Deus falou sobre esse tempo de misericórdia.
No versículo 6, imediatamente, Deus diz assim: mas faço misericórdia, olha a questão do tempo, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui há uma promessa estabelecida. E esse mandamento que começa a dizer para Israel como eles devem se comportar, é um mandamento que todos nós conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar e dedicar louvor, adoração, culto ao único Deus. O Deus Criador. Os demais deuses, como nós lemos, são deuses criados por imaginação humana, por inspiração maligna. Então, nós não podemos correr o risco de não desfrutar dessa misericórdia que aqui no tempo de Deus, a ideia de 1000 gerações é para dizer infinitamente. Daí você entender por que nos salmos, os hebreus, os judeus, eles falam de uma misericórdia que dura para sempre. E eu já expliquei aqui, esse para sempre dá vazão à justiça de Deus. Nós não temos condições, por mais que o Antigo Testamento falasse de pessoas vivendo 800, 900 anos, nós não temos hoje, no nosso estado de vida, viver mais do que 120, 130, não sei, mas não passa disso. Deus está fazendo uma promessa que diz respeito a uma vida extremamente longa, que abençoa não apenas aquele que guarda os mandamentos, mas também os seus sucessores. Por isso a ideia de 1000 gerações. Não é 1000 anos, é 1000 gerações. Se você calcular, seria aproximadamente para cada geração 100 anos. Multiplica por 1000, 100.000 anos. Então, o que Deus quer fazer não é trazer um cálculo preciso. Pelo contrário, Ele quer dizer um tempo em que nós não estaremos mais vivos para ver, mas as nossas gerações, dependendo de como agirmos, de como nós escolhermos viver diante de Deus, nós vamos ter uma colheita abençoada, nós e os nossos sucessores. Eu me lembro de um fato muito comum na minha história, quando minha mãe, no quintal que tínhamos, ela plantou um pé de graviola. É uma fruta deliciosa, mas demora muito para nascer. Ela plantou e a gente viu aquele pezinho crescendo. Ela disse: olha, eu não vou comer dessa fruta, mas vocês vão. E nós comemos. Depois que ela partiu no Senhor, quando eu peguei o primeiro fruto, foram duas árvores maravilhosas que ela plantou. Graviola, que lamentavelmente um outro parente foi lá e cortou, logo depois que minha mãe morreu. Ele disse: eu vou cimentar isso tudo aqui. Por quê? Ele tinha preguiça de varrer o chão. Ele não queria folhas caindo no quintal. Eu disse: deixa o pé de graviola. Ele arrancou, cimentou, um período, né? Mas tinha lá uma outra planta maravilhosa, uma árvore maravilhosa, que é a fruta de conde, que até pouco tempo, 30 anos depois da partida da minha mãe, ainda dá frutos. O pé está cansado, mas frondoso. Os passarinhos chegam primeiro, né? Quando eu ia lá na casa, que agora foi vendida, a gente ia lá: olha, tem graviola, tem fruta de conde, vamos pegar. Aí eu pegava assim do lado de cá, toda lindona, virava toda a comida. Falei: ai, se eu pego esse passarinho. Então nós sabemos que, dependendo de como nós semeamos, nós vamos colher ou podemos deixar uma boa colheita para aqueles que vêm depois de nós. Podemos pensar em herança, em exemplo, em testemunho e tudo isso. Aqui, essa questão de Deus fazer uma promessa para 1000 gerações era também atrelado a uma advertência seríssima. E lógico que não é só uma advertência, é um método de justiça. Quem fez o homem? Não foram os deuses estranhos dessa terra. Nenhum deus inventado pela imaginação humana ou criado pelas mãos dos homens pode trazer para ele, até porque ele não existe, não é? A autoria da criação do ser humano. Quem traz isso é Deus, por mais que alguns queiram inventar histórias. A palavra de Deus e todas as evidências, desde os tempos antigos, é que há um Deus criador.
que o judeu chamou de Javé, de Yavé, de Jeová, de Elohim. Vai dando-se os nomes até para ter uma relação com Deus, mas nós podemos dizer o Deus Criador. O Deus que olhou para esse lugar que Ele criou e disse: farei do pó da terra o ser humano. Deu a ele uma relação positiva de semelhança, de imagem. Mas logo o pecado entra, isso vai se descaracterizando, mas Ele não desistiu, olha a misericórdia. Investiu num plano de salvação. Mais à frente enviou seu Filho Jesus Cristo para resgatar, para fazer desse plano algo eficaz. Então há aqui um método de justiça que Deus começa a pensar em aplicar a misericórdia condicionada a uma obediência. Estamos falando de um tempo em que Israel já estava com a sua mente corrompida pelo ambiente que vivia lá no Egito. É esse povo que sai do Egito e Deus começa agora a prometer através deles uma promessa que seria benéfica para eles imediatamente e para o resto da vida daquelas pessoas. Olha o que diz o verso 3 que nós lemos, quando é muito simples o que Deus diz: não tenha outros deuses diante de mim. Então, por mais que Israel não tivesse a prática de cultuar deuses estranhos, eles passaram muito tempo na escravidão. E aquele país que chamamos de Egito era um país muito idólatra. Já expliquei em diversas mensagens como o comportamento daquelas pessoas estava vinculado a vários deuses. Deuses que regiam a colheita, a semeadura, as tempestades, a bonança. A visão de muitos deuses para os egípcios é uma coisa que a gente vê nos dias atuais. Pessoas que atrelam a regência do nosso mundo a deuses estranhos. Mas por mais que Israel não fosse um povo ainda idólatra a esses deuses, eles haviam passado muito tempo naquele lugar. E quando a gente passa muito tempo num lugar, nós aprendemos as coisas daquele lugar. Você pode viajar para um outro país e por mais que você não volte falando aquela língua, você volta com as práticas daquele lugar, puxando o seu linguajar, tentando se expressar, porque você passou muito tempo naquele lugar. Há casos interessantes de crianças que são tiradas dos seus pais ou trocadas na maternidade, que vão para outros países. Há sequestros. É interessante, há um programa que fala de uma época em que o Brasil levou muitos bebês para Israel. Um programa bem atual. E lá vão entrevistar aqueles bebês que hoje já estão com 30, 40 anos. E eles descobrem já há um tempo que não são de Israel, não são judeus, são brasileiros. Mas eles não sabem falar uma palavra em português. Porque eles viveram naquele lugar, se relacionaram com pessoas que falam o hebraico. Então é incrível você dizer: ei, ele não é um brasileiro? Por que ele não fala a língua portuguesa? Porque ele viveu muito tempo naquele lugar. Ninguém disse para ele, ninguém ensinou. E por mais que você vá para um país que você já sabe a sua língua natal, mas fique muitos anos, se você não ficar falando a sua língua, você se esquece. Você confunde as palavras. Por quê? Porque nós somos seres que aprendem, que copiam, isso de uma forma muito natural. Crianças copiam seus pais e por aí vai. Então, no versículo 3, fala de algo muito simples que Israel precisava entender. Não tenha outros deuses diante de mim. A primeira coisa que acontece quando alguém se entrega à idolatria, ou mesmo uma confiança da sua vida, de reger a sua vida a uma imagem, a um ser imaginário, ou mesmo um demônio que se transfigura em anjo de luz, ou confiar nos elementos naturais. Graças a Deus, eu nunca tive esse hábito de confiar nessas coisas, mas a minha família é muito diversificada, em inúmeras religiões. Olha, eu nunca vi uma família com tanta religião. Tem religião que eles falam, eu nem sei o que é. É tanta invenção humana, meu Deus. Já vi de tudo na minha casa. Estou falando do exemplo da minha família.
Imagina eu, se eu tivesse que compartilhar as relações com as pessoas que se aproximam, que vão se convertendo. Eu já ouvi de tudo, irmãos. Já vi pessoas que eu tive que visitar e, quando visitei, disse: irmã, você confia nessa pedra? Eu disse: não, é porque é bom para isso. Eu disse: para quê? É bom para quê? É pedra. É uma pedra. E as pessoas têm esse hábito, mas a pedra amarela, a pedra verde, a pedra azul. Veja que o ambiente nos conduz a uma idolatria extremamente disfarçada. Eu não vejo pessoas se ajoelhando diante de uma pedra. Mas se ela deposita confiança de que alguma coisa vai acontecer, é um culto disfarçado. E Deus sabia que Israel estava propenso a isso. Trouxe advertências através dos líderes, os profetas, dizendo: não aprendam o costume das nações, invistam no reino. Por quê? Porque haveria uma confusão mental, muitas vezes difícil de resolver. Até hoje a gente encontra crentes, cristãos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, com algumas práticas de outras nações e de outras religiões. Por quê? Passaram muito tempo em um local e agora estão tentando mudar as suas vidas. Você nunca viu crente fazendo sinal da cruz, não, né? Eu já. Não na igreja. Outro dia eu fui fazer um sepultamento, né, as exéquias de um conhecido, e lá tinha um crente comigo do meu lado. E quando ele entrou na igreja, ele se benzeu. Ele fez o sinal da cruz. Eu falei: o que é que você está fazendo? Eu me assustei. Eu falei: você é você mesmo ou é algum irmão gêmeo da outra pessoa? Isso é uma prática muito comum de outras religiões. Outras, não é só uma, várias religiões têm essa prática. Você já viu o crente passando na encruzilhada, aquele lugar que coloca lá franguinho, que deveria estar assado pelo menos, mas está cru, né? Bota lá aquelas coisas, e o crente pede licença para passar? Eu já. Pastor, posso pedir licença? Pode passar, eu deixo você passar. Não, é para aquele negócio que está ali. Mas aquele negócio não fala. Você está pedindo licença para quem? Isso é uma prática, irmãos. É uma prática que nós respeitamos na vida de quem quer que seja. Mas para o crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, isso não compactua mais. Ele precisa adorar o Deus Todo-Poderoso, que quando ele chega num lugar e tem lá 2 ou 3 irmãos adorando a Deus, ali o Senhor já está presente e ele passa a fazer parte daquela adoração. Que coisa maravilhosa quando Deus está nesse pensamento disponível na comunhão. Olha que coisa linda. Que não nos exige participar de alguns ritos só para encontrar Deus. Os judeus começaram a se desviar. Você sabe disso. Os judeus começaram a criar normas de se apresentarem a Deus dentro da cultura deles, que impedia que outras nações pudessem alcançar esse Deus. É quando Jesus diz: vocês não entram e nem deixam o resto do mundo entrar. A graça agora está disponível. Você pode dizer glória a Deus? Então, a clareza dessa ordem expressa de Deus que lemos aqui no versículo 3, não deixa dúvidas o quanto Deus é justo. Lê de novo o 4 e o 5. Quando Deus diz assim: não faça para você imagem de escultura, porque já era uma prática, madeira, barro, ouro. Os deuses do Egito, muitos egípcios, principalmente os de famílias ricas, né? Famílias ricas eram sepultados nas pirâmides, que já foram todas elas praticamente saqueadas, com seus tesouros. E lá vão encontrar diversos deuses que eram adorados, de barro, de ouro, de cobre, dos minérios e do ouro, dos elementos que haviam na época. Então, dependendo de como se vive, da época em que se vive, um minério pode ser mais valorizado que outro. Uma descoberta. Hoje o ouro está acima, mas nós temos pedras preciosas. Imagina fazer a imagem do pastor Jarba de esmeralda. Olha que coisa boa, viu? Você ter dinheiro para fazer uma escultura do pastor Jarba, na minha altura, assim, 1,78 m, tudo de esmeralda. Só vale pela pedra, porque pela imagem não tem valor nenhum. Pelo contrário, você pode ser tentado a se transformar num idólatra.
Olha o perigo da idolatria, como isso é sutil. Então, versículo 4. Não faça para você imagem de escultura, nem de semelhança alguma. Semelhança, parecido, com o que há, do que há em cima no céu. E aí você pode imaginar lua, estrela, asteroides, ou pássaros. Céu, acima da nossa cabeça, começa o céu. Nem embaixo na terra, e aí a gente pode imaginar uma série de animais, minério, acabei de falar isso aqui, nem nas águas debaixo da terra. Os peixes, os elementos, eu vejo tanta gente carregando conchinha e coisa, estrela do mar, usando os brincos. Se for decorativo, amém. Mas você não pode imaginar que aquilo vai exercer uma influência na sua vida. Em muitos lugares, as pessoas pensam assim. Um colar só de conchinhas. Eu fico pensando, quanto tempo você levou para catar aquelas conchinhas? Aí nasce o ditado, né? Quando alguém não tem o que fazer, a mãe diz assim, vai catar conchinha. Porque deve ter levado um bom tempo para fazer, mas tudo bem, artesanato, decoração, qual o problema? O problema é quando nós atribuímos poder a essas coisas, que aqui vai ser traduzido como uma idolatria. Versículo 5, não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Por que Deus adverte? Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, pode traduzir como maldade. Por que iniquidade é maldade? Porque a bondade de Deus iguala as coisas. É equidade. Iniquidade faz com que um seja melhor do que o outro, maior do que o outro, mais poderoso que o outro. Justiça exercida de formas diferenciadas, 2 pesos, 2 medidas diferentes. Faço misericórdia. Versículo 5. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que aquele que presta culto a coisas que não são Deus, deuses que não são Deus Criador, elementos que foram criados para o homem manipular, são agora representados como um Deus. Deus diz que essas pessoas, por mais que elas digam, eu estou inocente disso tudo, elas estão na condição de pessoas que odeiam a Deus. E quem odeia a Deus vai receber de Deus também o ódio. Um idólatra é odioso aos olhos do Senhor. Porque Deus criou o ser humano para viver para a glória dele. E não para procurar formas de adoração em outras coisas que nunca representaram Deus, mas no coração delas é Deus. Então a idolatria é odiosa. A pergunta que nós devemos fazer é, por que muitos ainda preferem arriscar o futuro, 3ª e 4ª geração, tá? 1ª geração, 2ª geração, filhos, 3ª geração, netos, e 4ª geração, bisnetos. É como se Deus dissesse, você quer enxergar os seus netos, filhos e bisnetos abençoados, prósperos, amando a Deus? Faça a coisa certa. Porque o que está destinado àqueles que se envolvem com práticas idólatras vão experimentar o ódio de Deus. O castigo de Deus. E aí é muito sério a gente falar sobre isso, por quê, queridos? De tudo que a gente está falando, quando eu falo de castigo, eu não falo de Deus mandar um raio e matar a pessoa. Se Deus tivesse que fazer isso com a gente, quando a gente errasse, ninguém estaria aqui, nem eu. Mas, graças a Deus, estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Você pode dizer amém? Mas vamos plantar e vamos colher. Pastor, o meu filho, o meu neto, o meu bisneto. Talvez possamos estar colhendo frutos estragados de uma semeadura que nós fizemos. Pastor, o que eu posso fazer quando isso aconteceu na minha família? Quebre você todas as maldições em nome de Jesus.
Só o nome de Jesus tem poder para quebrar essa geração de pessoas que estão se alastrando em meio à idolatria. Mas a minha avó, a minha bisavó fazia isso ou aquilo. Deixa eles para lá. Agora você. O que você precisa fazer? Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Louvado seja o Senhor. É você que deve tomar uma posição, como Israel devia ter tomado uma posição de adorar a Deus, exclusivamente a Deus. Mas ainda encontramos, num mundo como esse, pessoas despreocupadas com o tipo de fruto que vai nascer, lançando sementes malignas na sua terra, fazendo aliança com deuses que não são deuses. Estão arriscando ver o sofrimento dos seus filhos, dos seus netos e coisas semelhantes. E não adianta a gente dizer, não, o mal não me toca, se você estiver fraco, ele toca. Aí a gente começa a pensar na cultura do mal-olhado, olho gordo, inveja. Ai, pastor, isso só funciona para quem está fraco na fé, querido. Se você estiver fortalecido no Senhor, lendo a palavra, orando e jejuando, pode rogar praga, pode invocar demônios, eles baterão em retirada, porque Jesus está com você. Precisa ir viver uma vida pautada na vontade de Deus, e a gente não vai cessar as guerras contra nós. O mundo jaz no maligno, tem inveja para todo lado, tem desejo de morte, você faz algo, fulano não gostou, roga uma praga, vai dormir tranquilo. Porque se você está em paz com Deus, é como se você estivesse num escudo, sabe? Aquilo bate e volta. Eu já vi crente falando assim para mim, pastor, meu cachorrinho está doente, não fica bom de jeito nenhum. Será que alguém jogou uma praga em mim e pegou no cachorro? Eu falei, eu não posso te responder isso, né? Mas se você é abençoado, toda a sua casa será abençoada. Você pode dizer amém por isso? Porque você ora, Senhor, guarda a minha casa, guarda os meus bens, guarda os meus filhos, guarda os meus animaizinhos, protege-os. Que o mal existe, né, irmãos? E eu não consigo responder todas as perguntas, mas olha, o que eu aprendo é que nós devemos fugir de toda aparência do mal, viver debaixo de uma obediência total à vontade de Deus, para quê? Para que saiamos desse momento em que Deus está dizendo para Israel que vai haver, Deus vai permitir o castigo. Não é a ideia de Deus castigar. Eu já expliquei isso aqui. Você está nas suas lutas, você tem as suas lutas, mas você está de pé. Por quê? Porque a mão de Deus está cuidando de você. Você pode dizer amém por isso? O perigo é quando Deus faz assim, ó. Ele não quer viver para a minha glória. O que eu posso fazer? Eu vou botar a mão na cabeça de quem quer. Ele não quer viver para o meu louvor. Deus não vai insistir. Deus não vai nos obrigar a ser abençoados. Não vai. Pelo contrário. Ele lança o seu amor e nós devemos ser envolvidos por esse amor. Mas se nós queremos estar debaixo da misericórdia de Deus, contar com o favor de Deus no momento da dor, queridos, você lembra, nós lembramos de Deus facilmente quando nós estamos doendo, quando nos lembramos do dia mau, quando algo vai mal na nossa casa, na doença, no infortúnio da nossa vida, quando a gente vive esses momentos, a gente fala, meu Deus, Deus me ajuda, pastor, ora comigo, igreja entra em oração, lógico, mas isso faz parte da nossa guerra espiritual. O que nós não podemos é sair debaixo dessa misericórdia, só que esta misericórdia está condicionada a uma obediência. Não importa quanto tempo qualquer um de nós tenha vivido num ambiente de idolatria. E quando eu falo idolatria, eu já expliquei que eu estou indo além de cultuar um Deus estranho. Ai, o meu dinheiro, idolatria. Não, porque o meu emprego, idolatria. Ai, o meu filho, idolatria. Tudo isso o Senhor nos deu para apresentarmos a Ele e vivermos para a glória dEle. Se o seu emprego é bom, glória a Deus. Se as suas finanças são boas, glória a Deus. Se os seus filhos são abençoados, glória a Deus. Se Deus te deu saúde, você passou pelo vale da sombra da morte, mas está de pé, glória a Deus. Não atraia para você essa glória. Então, no Antigo Testamento, Deus é muito claro, e eu vou pular já para o Novo Testamento para você entender que isso continua sobre a nossa vida. E aí eu quero ler um texto com você, lá em Lucas, pode desmarcar em Êxodo, não vou voltar.
se você quer ler comigo, Lucas, capítulo 1. Que momento lindo esse, quando Deus envia o seu filho, que ainda está no ventre de Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 40, Maria está grávida. Versículo 40 diz que entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel é prima de Maria. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, oh, Isabel, quanta saudade, a criança lhe estremeceu no ventre, a criança de Isabel. No ventre de Isabel. Quem é que está no ventre de Isabel? João Batista, o primo de Jesus. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Pensa num cumprimento abençoado. 2 crentes que se encontram, que não dá choque, mas sentem uma energia, algo vigoroso, algo que, oh, glória a Deus, irmão, que saudade. Sabe aquela coisa linda, 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 porque o Espírito Santo está em ambos, mas às vezes uma brasa para pegar fogo precisa de outra brasa acesa. Por isso que a gente tem que vir para a igreja e não ficar na igreja dizendo, irmão, hoje eu vim só Jesus, viu? Estou numa peleja. Ai, tomara que o pastor não demore muito para pregar, sabe? Que eu estou doido para voltar para casa. Aí você conta as suas dores, suas pelejas, mas seu irmão também tem peleja. Não é diferente se você chegar aqui, um sorriso no rosto, falar, ô irmão, que a paz de Cristo esteja com você. Hoje vai ser bênção o culto, hein? Hoje eu vou cantar louvor, o Senhor vai operar. Sabe que hoje é dia de Deus operar, viu? Bastam 2 ou 3. Ó, já estou eu aqui, você também. A gente já vai convidar Deus para chegar. Já chega orando, já chega dobrando o joelho, já chega louvando a Deus. Não se preocupe com mais nada. Louve a Deus. Chegue na igreja para lembrar-se de onde você está. Igreja. Quer me deixar triste, irmão? Eu acho que, não vou nem falar de Deus, mas eu chegar na igreja e o culto não começou, os irmãos estão assim, ó, esperando o culto começar. Pode ser visitante, pode ser membro, pode ser trabalhador, diácono, pastor, seja lá o que for. Ele se esqueceu do lugar que ele está. Eu não posso proibir, né? Eu passo, está tudo bem aí? Alguma mensagem de Deus para mim? Algum zap de Deus? Não, pastor, eu estou só dando trabalho. Todo mundo fala que é trabalho. Não, porque eu trabalho. Eu também trabalho no celular. E tem horas que eu tenho que fazer assim, ó. Só dá vontade de jogar na lixeira, porque me rouba tempo, me rouba tudo. Vou almoçar, aparece a mensagem. Aí eu olho para a Vera. Ela vai almoçar ou vai atender os outros? Digo, ai, que bom que Deus me deu uma varoa determinada. Porque por mim eu já não comia, a comida ficava ali. Almoça, depois você atende. Aí eu como rápido. Ela já comeu? Já, agora eu vou atender. Aí estou ali do lado, atendo 1, 2, 3, aí aproveito para ver a abobrinha, para ver fofoca, para ver o Flamengo. Do Flamengo pode, não é pecado. Aí eu vou vendo as coisas, vou ficando animado, quando eu vejo o tempo passou. É porque a tecnologia faz isso com a gente, todo mundo vive isso. Mas na igreja, pastor, eu estava ligando para o senhor, falando que eu já estava chegando. Na igreja, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular e colocar na gaveta. Não, na igreja não. Na igreja eu não quero saber disso. Pode ser o que for, vai esperar. Eu preciso me lembrar de onde eu estou, no lugar de adorar o meu Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então vamos voltar para o texto, porque esse encontro foi maravilhoso. Maria com Jesus no seu ventre, Isabel com João Batista no seu ventre, elas se cumprimentaram, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, versículo 42, e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem disse isso foi Isabel. Isabel está cheia do Espírito Santo. Ela olha para Maria, percebe o que está acontecendo. Não foi o anjo que contou para ela. O crente, quando está ligado, ele sente as coisas. Quem é que está no ventre da minha prima? Ai, olha, você me saudou e eu senti a presença de Deus. Oh, glória! Acho que foi um encontro meio pentecostal, sabe? Uma coisa assim. Isabel falou, pá, esse que te digo já, Maria. Ela, não adianta você falar que o anjo já falou. Já sei o que você vai me dizer. Ai, você é bem-aventurado. Linda essa passagem. Veja, versículo 43. E de onde me provém isto a mim,
que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. A revelação que Isabel tem é que Maria é mãe do Salvador, Jesus. Cuidado com a expressão mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus, ela é criatura de Deus. Ela é mãe de Jesus. Projeto de salvação de Deus. Cuidado, hein? Tem gente confundindo as coisas, mas deixa eles para lá, você não pode. Versículo 44, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, meu bebê sentiu um negócio. João Batista também era pentecostal, tá? Versículo 45, bem-aventurada a que creu. Começa Isabel a olhar para Maria de uma forma tão especial que ela se esquece que Maria é tão criatura quanto Isabel. Olha o perigo de uma idolatria. Ai, pastor, ora, porque a sua oração, a minha oração é exatamente igual à sua. A diferença é que eu preciso me manter ligado com as guerras espirituais e, às vezes, os crentes não estão ligados. Então, por isso que a oração de um pastor vai funcionar diferente, melhor, eu creio. Quantas vezes eu cheguei na igreja e pedi para os pastores que orassem por mim e eu saí revigorado? Porque eu estava fraco, eu não lia a Bíblia, eu não jejuava, eu não fazia nada. Acabava o culto, pastor, ora por mim. Graças a Deus que aqui nessa igreja todo mundo ora. Posso ouvir um amém? Amém. E quando me convida para orar, é para somar a oração. Não é porque a minha oração é mais forte, mais poderosa, mas... Esqueça isso, irmão. Isso vai virando idolatria. As pessoas estão idolatrando igrejas, pastores, orações alheias, modo de oração. Isso é aprisionamento. Versículo 45, bem-aventurado é que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria dá um corte. Disse então Maria, a minha alma engrandece quem? O Senhor. O Senhor. Você está engrandecendo a minha pessoa, mas a minha alma engrandece ao Senhor. Maria é crente de verdade. Ela não chega para a prima e diz, viu lá quem eu sou? Eu e Deus, ó, somos assim. Ó. Você já viu o crente fazendo isso? Viu como eu conquistei isso? Porque eu e Deus, irmão, eu e Deus estamos... Para com isso. A misericórdia de Deus está sobre mim, por isso eu tenho sido abençoado nesta terra. Se não fosse a misericórdia de Deus, os inimigos já teriam me consumido. Maria diz para Isabel, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, quem? Meu Salvador. Quem é o seu Salvador? Diga o nome dele. Jesus. Maria está entendendo, pela missão que Deus deu a ela, que o menino que está no ventre dela vai salvar ela também, desde que ela continue fazendo a vontade de Deus. Ela não é mais santa ou menos santa. Ela pode ser santa se ela se santificar. Todos nós somos santos se nos santificarmos. Do contrário, somos pecadores, mentirosos, mentimos para Deus, dizemos que adoramos a Deus, mas não cumprimos os desejos de Deus, os mandamentos de Deus. Olha o que ela diz no versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva. Deus olhou para mim com olho de misericórdia, viu que eu não valia nada. Não valia nada em que sentido? Humilde. Eu não sou sacerdotisa, eu não sou esposa do sacerdote, eu não sou... Não, eu sou uma mulher comum, mas Deus olhou para mim e achou por bem me escolher. Viu sinceridade no coração de Maria, queridos. Que é uma coisa linda no caráter da mãe de Jesus. Uma mulher sincera com Deus. Tanto é que quando o anjo chega para fazer o anúncio, ela não sabe como responder. O que vão pensar de mim? Estou grávida, mas eu não me deitei com meu marido. O que meu marido vai... Toda essa preocupação é de uma mulher que mostra pudor para o seu tempo. Porque naquele tempo já havia mulheres sem pudor. Mas ela está preocupada do que vão dizer. Eu sou uma mulher que teme a Deus. O que está acontecendo? E o anjo foi explicar, calma, quem está no seu ventre é o Salvador. Aí ela encheu seu coração de paz para poder transmitir para o marido. E quando ela chega para o marido, o anjo já tinha falado com o marido também, para não ter confusão. Lugar onde Deus está, não há confusão. Você pode dizer amém? Não pode haver confusão. Tem que haver paz.
pode haver discordância. Maria, que a tua barriga está crescendo? José falando para ela. Penso eu, né? Está crescendo. Eu acho que eu comi muita feijoada ontem. Mentir dá confusão. Ela tem que partir logo para falar a verdade. Porque José poderia testar Maria. O que é isso aí, mulher? Ele já tinha sido visitado, né? Quando ele descobre a história, a palavra de Deus vai dizer que ele tem vontade de ir embora. Mas se ele deixá-la daquele jeito, ela vai ser difamada. Poxa, o marido deixou a mulher grávida, alguma coisa está acontecendo naquela casa. Como ele é um homem temente a Deus, ele procurou saber. E aí Deus, pela misericórdia, enviou o anjo. Fala com meu filho José, coloque ele em paz, que ele não é o pai daquela criança. O pai daquela criança sou eu, Deus falando. Mas ele vai ter outros filhos, e a história bíblica vai dizer que Maria teve outros filhos com José. Por quê? Porque Deus não quer atrapalhar a nossa vida. Pelo contrário, Deus quer nos ajudar. Vamos continuar aqui, porque você vai entender já da misericórdia. Versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Isso é uma verdade. Quem é que vai desmentir isso? A escolhida dentre todas as mulheres da sua época. Olha que bem-aventurança. Olha que coisa maravilhosa. Mas ela reconhece que essa escolha é pela misericórdia de Deus. Versículo 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Olha o que ela diz. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Ela não falou, serão abençoados os que temerem a mim. Vê como é que lá fora as coisas estão tão confusas que tem gente adorando Maria. É uma pena. É uma pena, não era para adorar ninguém. Se tivesse que adorar Maria, tinha que adorar o pastor Jarbas primeiro. Mas como assim? O tempo de Maria passou. O tempo de José passou. O tempo de Abraão passou. O tempo de Jacó. São nomes que nós honramos pelo projeto de Deus na vida deles. Agora é o seu tempo de ser bem-aventurado nessa terra, porque você está debaixo da misericórdia do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Você tem que entender que o mesmo projeto, de proporções diferentes, está sobre a vida da igreja. Nós temos que fazer a diferença honrando a Deus para estarmos debaixo da sua misericórdia. Do contrário, o que aconteceu com o povo de Israel? Idolatria. Deus falou tanto para eles não aprenderem o costume das nações, bastou Moisés subir um monte um pouquinho, quando voltou, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque no Egito era fácil adorar as coisas. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você aprende. Adore a Deus sobre todas as coisas. Abra mão de toda idolatria na sua vida. Honre a Deus com seus bens, com a sua casa, com a sua família, com o seu automóvel, com o seu emprego, com a sua empresa, com tudo que Deus te deu. Louve a Deus por todas as coisas, mas não adore essas coisas. Adore a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Vou ler o versículo 50 novamente. Eu li? Não, então vou ler agora. Versículo, peraí, deixa eu achar aqui, tá bom? Sim, 48 eu li, 49, sim, 50 eu li. A sua misericórdia vai de geração em geração. Veja que ela está falando exatamente o que Deus falou. Eu odeio a idolatria e vou visitar a maldade dos pais nos seus filhos, netos, bisnetos, até terceira e quarta geração. Se eles não cancelarem essa maldade, eu continuo maltratando, deixando que o inimigo maltrate. Porque não é Deus que maltrata. Deus não maltrata ninguém. O inimigo maltrata, mas Deus tira a mão. Então, se o primeiro foi idólatra, o segundo vai viver debaixo das coisas dessa vida, das intempéries dessa vida. Mas se o segundo, como diz Ezequiel 17, a responsabilidade é pessoal. Se o segundo lembra-se de Deus e cancela a idolatria, a partir dali ele é abençoado. Mas se ele não faz isso e continua na idolatria, agora é a terceira e quarta geração deste, não do outro. E o neto? Se ele não cancela a idolatria, é a terceira e quarta geração daquele, por aí vai.
Aí você entende por que o mundo vai de mal a pior. Mas quando nós nos curvamos diante de Deus, clamamos pelo sangue de Jesus e buscamos estar debaixo da misericórdia de Deus, por condicionamento, por obediência. Senhor, eu te obedeço, por isso creio que as tuas mãos estão sobre mim. Louvado seja o Senhor. Essa é uma arma que nós temos contra o inimigo das nossas vidas, queridos. Nós não podemos nos esquecer disso. Ame ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e a misericórdia de Deus vai estar sobre a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça um instante. Antes de nós cantarmos uma canção, eu quero orar por você. Quero pedir que de olhos fechados, você coloque a mão no seu coração. O coração é o centro das nossas sensações, emoções, sentimentos. O coração, pode ser dito, é a morada de Deus. Então diga para o seu coração e dirija a tua palavra a Deus. Diga para Ele que, mesmo que um dia você vivenciou a idolatria, hoje você se arrepende de todo o mal, que você não quer ser visto como alguém odiado por Deus, mas amado de Deus. Aleluia. Você pode dizer palavras para o teu Deus, mesmo em voz baixa, talvez você não queira nem abrir a sua boca, mas você vai poder dizer: Pai, eu me arrependo de todo mal. Eu me arrependo e peço que a tua misericórdia esteja sobre mim. Pai, em nome de Jesus, eu abro mão de adorar os ídolos dessa terra. Eu abro mão, Senhor, de tudo que eu aprendi que me afastava mais de Ti, Pai. Eu abro mão da religiosidade dos meus antepassados. Eu abro mão das práticas que o Senhor odiava, mas que eu não tinha entendimento. Hoje, diante da Tua palavra, Senhor, eu posso declarar que os meus olhos se abriram, que houve entendimento no meu coração e que eu vou me desfazer de tudo que não agrada a Ti na minha vida, Pai. E eu vou ver a Tua mão abençoando a minha geração, a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos, a geração dos meus bisnetos, até 1000 gerações, porque eles serão também bem-aventurados nessa terra. Louvado seja o Senhor, Pai. Opera maravilhas, Pai, nos perdoa, Pai. Sara a nossa terra, a terra da nossa família, Pai. Que tudo o que venhamos a fazer, sejamos bem-sucedidos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?